situação. O Flamengo entrou em campo com um time bastante modificado em relação ao que a gente sabe que geralmente é o time titular. A gente até citou, antes da bola rolar, que algumas trocas que o Leonardo Jardim fez, a gente não concordava. Por exemplo, na defesa a gente não concordava que o Vitão fosse titular. A gente não considerava uma boa por conta do jogo aéreo, né? No ataque a gente considerava que talvez o Bruno Henrique não fosse a melhor opção. Se fosse para utilizar, por exemplo, ou o Pedro ou o Arrascaeta, que fosse melhor de começar com quem? Com o Pedro e não com o Arrascaeta. E no final eu acho que ficou bem claro que era para ele ter feito a outra troca, né? Tomadas de decisões erradas vão acabar atrapalhando o Flamengo na sequência da temporada. Era jogo para o Pedro ser titular e o Arrascaeta ficar no banco de reservas. Primeiro de tudo, o Carrascal não está disponível para o final de semana. Ao não estar disponível para o final de semana, quem era o jogador que teria que jogar no final de semana? De Arrascaeta. Então, só por isso, já deveria ter começado com o Carrascal para dar um descanso para o Arrascaeta. Se tinha o titular não deveria começar, era quem? Era o De Arrascaeta. O De Arrascaeta era o jogador que não deveria ter começado, exatamente porque o Flamengo não terá o Carrascal no final de semana. Então a escolha errada já foi aí. E aí essa escolha errada vai custar muito caro para o Flamengo. Porque provavelmente a lesão no braço do Arrascaeta não deve ser uma lesão simples. E ao não ser uma lesão simples, provavelmente tem chances de tirar o Arrascaeta do quê? Das próximas partidas do Flamengo no Campeonato Brasileiro e da Libertadores. E não, toda a Libertadores. Porque o primeiro... Exatamente, exato. Toda a primeira fase da Libertadores pode tirar o De Arrascaeta. Se o Arrascaeta teve uma lesão, por exemplo, onde ele tem que fazer uma cirurgia no ombro, o Arrascaeta vai ficar fora de toda a primeira fase da Libertadores, a fase de grupos da Libertadores. Era jogo pro Carrascal. Não era jogo pro Arrascaeta. Era um time que teria menos a posse da bola e o Flamengo ele teria que o quê? Jogar mais em transição. Quem dos jogadores se dá melhor jogando assim? Arrascaeta ou Carrascal? Carrascal. O Carrascal tem mais velocidade. O Carrascal tem mais mobilidade. Era jogo pro Carrascal jogar. Não era jogo para o Arrascaeta jogar. Até porque nós não teríamos o Carrascal no final de semana. Não teremos, no caso. Exatamente. Não teremos o Carrascal no final de semana. Então a escolha do Leonardo Jardim vai custar muito caro para o Flamengo. Porque no final de semana o Flamengo não vai ter Carrascal e não vai ter o Arrascaeta. E o Flamengo, quando jogou sem um meia, no jogo contra o Vitória na Copa do Brasil, o Flamengo jogou mal pra caramba. Tá muito próximo, Mayara. Jogou mal pra caramba. O Flamengo jogou mal pra caramba. Pode colocar um negócio amarelo aí por cima mesmo. O Flamengo jogou mal pra caramba. E o Flamengo não vai ter meia. Porque o Paquetá não vai voltar. Porque o Arrascaeta não vai estar disponível porque ele se lesionou. E porque o Carrascal está suspenso. Olha o que é uma escolha errada do treinador vai custar caro para o Flamengo. Por exemplo, no clássico contra o Vasco, o Flamengo vai jogar sem meia. Provavelmente o Flamengo vai ter que jogar no 4-2-4. Porque o Flamengo não vai ter meia. A não ser que ele coloque o Flamengo para jogar no 4-3-3, o Saúl ou o De La Cruz comece ali. Não, eu prefiro que tenha Saúl. Eu prefiro que tenha Saúl no time. Tudo bem. Mas assim, não vai ser nem perto do ideal. Vai fazer o que? E aí você vai ver. Olha a escolha, olha que uma escolha errada do Leonardo Jardim vai custar caro para o time do Flamengo. Não era jogo para o Arrascaeta. De todos os titulares do Flamengo hoje, o que não era para ser titular era o Arrascaeta, gente. Era o Carrascal que não jogava há semanas. O Arrascaeta vindo de uma sequência de jogos. Era o Arrascaeta que tinha que estar no banco. E isso vai custar muito caro para o Flamengo. E as outras trocas e as outras substituições dele a gente já tinha mencionado antes da bola rolar. Não era a melhor opção, era o Pedro. Se fosse para começar com um dos dois titulares entre Arrascaeta e Pedro, era o Pedro que tinha que começar. Não era o Arrascaeta. E olha como vai custar caro para o Flamengo. O Leonardo Jardim foi mal pra caramba. Mal pra caramba nas escolhas. Não era para começar com o Vitão na zaga. Era para começar com o Pedro de titular no lugar do Bruno Henrique. Não era para começar com o Luiz Araújo. Era para começar com o Gonzalo Plata. Pois é. E era para começar com o Carrascal. E não com o Arrascaeta. 4 escolhas péssimas do Leonardo Jardim.
A única escolha que ele fez muito bem foi o Emerson Royal. Que a gente falou. Que a gente mencionou que era jogo pro Emerson Royal. Por quê? Porque o time do Estudiantes é um time alto, é um time forte. E o Emerson é melhor no jogo aéreo do que o Varela. Por mais que o Emerson não marque na mesma qualidade que o Varela marca, mas era jogo pro Emerson. É a única escolha certa que ele fez. Das 5 escolhas que ele poderia ter feito, ele errou em 4. Errou em 4. E agora o Flamengo provavelmente vai ficar sem o Arrascaeta. Tem grande chance, acredito eu, do Flamengo ficar sem o Arrascaeta durante semanas. E se não for, até pós a Copa do Mundo. Isso, depois o Flamengo ainda tem, gente, mais o quê? 5 jogos de campeonato brasileiro, se não me engano. O Flamengo ele ainda tem 3 jogos de Libertadores. O Flamengo tem jogo de Copa do Brasil. Olha aí o tamanho do problema que o Flamengo terá sem de Arrascaeta. Olha o que uma escolha equivocada. Porque a lesão, obviamente, não é culpa de ninguém. Ele caiu de mau jeito. Mas não era para ele estar dentro de campo. Quem deveria ter começado era o Carrascal. O Carrascal jogou bem, jogou mal, não importa. Era jogo para o Carrascal começar. Não era jogo para o Arrascaeta começar. Sabe, um treinador que soube analisar tão bem, dar um descanso para alguns jogadores de campo. Hoje ele foi muito mal nisso. Hoje era o Arrascaeta no banco. E tudo isso teria sido evitado. Tanto que o Flamengo melhora quando o Carrascal entra em campo. O Arrascaeta sai com 15 minutos. O Flamengo melhora após a entrada do Carrascal. O Carrascal fez uma grande partida? Não. Mas ele deu mais mobilidade para um time que tinha menos posse. Mas naquele primeiro tempo ele entrou bem. Ele entrou. Mas no segundo tempo, aí você pode falar de todo mundo. Segundo tempo do Flamengo. Segundo tempo, o Flamengo não existe ofensivamente. Foi igual. O Flamengo, ele não sabe, ele no segundo tempo, ele tentando defender a bola alçada dentro da área, é um Flamengo muito bagunçado, tentando defender, porque é o que eu falei. Quando você pega times como os times... Por que toda vez que tem times argentinos, eu fico torcendo para não pegar times argentinos? Exatamente por causa disso. Porque qual é a grande dificuldade desse time do Flamengo, desde as últimas 2 temporadas, enfrentar times que preferem o quê? Ter como a bola alçada na área a sua melhor jogada. São times muito físicos e que o Flamengo claramente tem dificuldade. O Flamengo prefere enfrentar times mais técnicos do que enfrentar times como Estudiantes, como Racing. Exatamente porque o Flamengo tem dificuldade nesse estilo de jogo. Eles não vão ficar trocando um monte de passe. Olha essa reta final do jogo do time do Estudiantes. Os caras estavam dando balão pra frente pra ver se a zaga do Flamengo falhava e eles ficavam com a segunda bola. Sabe por que custou caro? Porque o Bruno Henrique teve a chance de dar a vitória pro Flamengo e ele perdeu. O Vitão foi o jogador que erra a cabeçada e que dá a bola no pé do jogador do Estudiantes e aí o Flamengo fica em desvantagem numérica quando o Flamengo toma gol. O Luiz Araújo faz o gol e faz uma partida horrorosa. Era o Plata que deveria ter começado. Era jogo para Gonzalo Plata. A única escolha certa foi o Emerson Royal. Que nós falamos que era a gente citou que era para ter iniciado. Então, assim, é uma noite onde o treinador do Flamengo errou praticamente todas as escolhas que ele poderia ter feito. Obviamente, o Flamengo não ia sair de campo com a vitória. Teria que ter muita sorte para sair de campo com a vitória. Só que a sorte anda com a competência. Quando você tem a oportunidade, quando você tem a chance de abrir 2-0, você tem que fazer. Não importa quem seja o jogador, seja o maior ídolo do Flamengo, ele tem que fazer. E se ele perder, ele tem que ser criticado. E o Bruno Henrique precisa ser criticado. Ele não pode perder o gol que ele perdeu. Sabe por quê? Ele tinha espaço, ninguém incomodou ele. Ele tinha que ter dominado melhor a jogada. Se ele tivesse dominado melhor a bola, ele teria levado ela mais para o centro e aí ele teria chapado a bola no canto. Ao momento em que ele domina errado, ele tem que chutar com a esquerda. E aí ele diminui o ângulo de finalização dele e facilita para o goleiro. Sim, a finalização dele é ruim. E aí depois, o Luiz Araújo não pode perder o gol que ele perdeu. Não pode. O goleiro... Gente, ele se joga. No replay deu pra ver que realmente ele vai ter feito. Cara, o goleiro se joga assim... ele tá se jogando pra tentar alguma coisa. Exato. Se jogou pra tentar alguma coisa. E o Luiz Araújo perdeu gol.
E aí no contra-ataque você toma um gol. O futebol, ele não te dá... Ele nem sempre vai te dar duas oportunidades, como aconteceu em outros jogos do Flamengo. Ele não vai te dar nem sempre duas oportunidades. E aí o Flamengo pagou caro. Tá? É um resultado ruim? Não é um resultado ruim. Muito pelo contrário, não é um resultado ruim. A gente citou. O que o Flamengo podia era perder para os Estudiantes. Mas dava para ganhar. Dava para ganhar. Se o Flamengo tivesse jogado mais de bola, se o Flamengo tivesse errado menos, o Flamengo teria vencido o time do Estudiante, porque esse time do Estudiante não tem a qualidade do Estudiante da última temporada. Eles jogam do mesmo jeito, mas o meio de campo deles não tem a mesma qualidade. E o Flamengo teve grandes chances de fazer e ganhar de 2-0 e o Flamengo perdeu. As duas grandes oportunidades. Você vê, ele praticamente não atacou e quando ele atacou, ele teve duas grandes oportunidades. E aí você não pode tomar o gol no contra-ataque do jeito que o Flamengo tomou em vantagem. Por que tomou o gol? Porque ao invés do seu zagueiro cabecear para o lado, para a linha lateral, ele cabeceia para o pé do jogador do Estudiante quando tinha dois. Muitas falhas de jogadores que não eram para ter iniciado. O empate e a atuação ruim está muito na conta das escolhas do Leonardo Jardim. Foi mal.